Olá, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você assistir. Hoje estamos aqui para o comentário de mais um Gotas de Luz, feito aí pelas Casas Irmãs de Jesus e de Jacó. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o texto Insatisfação e Utopias, o capítulo 8 do livro Momentos de Saúde, de Joana de Ângeles. Esse capítulo, ele começa, falando sobre traz alguns tópicos, falando sobre considerações de fato em relação às nossas insatisfações cotidianas, né? O texto se inicia falando alguns pontos que eu vou trazer aqui agora. A insatisfação responde pela presença de muitos males e sofrimentos no organismo social, gerando desequilíbrios que poderiam perfeitamente serem evitados. Utilizando-se de mecanismos de evasão, a criatura evita assumir a própria realidade, elaborando modelos de fictícia felicidade, para os quais transfere aspirações, produzindo os estados de inconformismo, de desgosto, a que se aferra, perdendo as excelentes ocasiões de conhecer-se e planificar-se. Logo de início, já me veio à mente bastante a minha linha de pesquisa mais atual. Para quem não sabe, eu trabalho com comportamento humano mais recentemente, mais especificamente sobre as bases biológicas do comportamento humano. Quando a gente fala de comportamento, dentro da psicologia, a gente avalia muito as questões emocionais, e como a gente tem a capacidade de resiliência ou não, Mas, mais recentemente, a gente tem observado, inclusive, que isso é uma coisa que a doutrina espírita traz há bastante tempo, e isso está sendo incluído nas instituições de nível superior, que os futuros psicólogos passaram a estudar as bases biológicas do comportamento humano, entendendo a integralidade do ser e entendendo que uma coisa influencia na outra. Na verdade, quando a gente fala uma coisa influencia na outra, a gente não sabe muito bem sempre, em todos os casos, quem veio primeiro, Se foram as emoções ou se, de repente, alguma questão biológica esteja influenciando na emoção do indivíduo. Isso nas coisas simples. Por exemplo, nós mulheres, dentro do período menstrual, podemos ter, antes da menstruação, a famosa TPM, a tensão pré-menstrual, que influenciam no comportamento. A mulher tende a ficar um pouco mais irritadiça, um pouco mais cansada, algumas questões que são oriundas das alterações hormonais. Da mesma forma, uma mulher gestante, por exemplo, durante o período tem várias oscilações hormonais. E isso tem relação também com o disparo possível de algumas doenças. Então, por exemplo, mulheres dentro do período fértil, devido a essa variação hormonal, têm maior possibilidade, por exemplo, de terem disparos de doenças autoimunes, Então, mulheres mais do que homens e também dentro desse período fértil. Dentro desse período, na verdade, fértil não, dentro desse período que a mulher tem essas variações hormonais. Então, da primeira menstruação até a menopausa, Até, de fato, a pessoa parar de ter essas variações cíclicas hormonais características do período menstrual, dos períodos menstruais ao longo de sua vida. Então, a gente observa que questões internas do nosso corpo podem influenciar no humor e, às vezes, a gente também tem algo contrário. Então, hoje, por exemplo, a gente fala de associação de ansiedade e depressão, por exemplo, com alterações de microbiota intestinal, que é um grupo de micro-organismos, que mantém ali o nosso ambiente intestinal saudável. Quem veio primeiro? Desregulação de microbiota ou um processo emocional alterado que acaba também gerando outras alterações, a gente não sabe, Mas o que se acredita é que processos inflamatórios em geral, eles tendam a interagir, digamos assim, de maneira bem simples, com o nosso sistema nervoso central, podendo causar algumas alterações que envolvem emoções e comportamento.
Então, mais do que nunca, a gente avalia justamente essa questão, né? O quanto a nossa mente está completamente associada ao nosso corpo, o quanto o nosso sistema nervoso central, as nossas emoções que são processadas lá no sisteminha chamado sistema límbico, que é o nosso sistema das emoções, central aí das nossas emoções, como isso interage com o nosso sistema endócrino, com a parte hormonal, né, com o nosso comportamento, com eixos biológicos importantes dentro do nosso corpo, né, como interage aí com presença aí de micro-organismos, né, nas nossas microbiotas, o que a gente chama de flora intestinal, na microbiota intestinal ou flora intestinal, como antigamente a gente chamava. E que isso tudo está completamente interligado, tão interligado ao ponto que às vezes é difícil a gente saber quem veio primeiro, né? Então, como é importante, mais do que nunca, a gente perceber o quanto é importante a gente cuidar das nossas emoções, tanto quanto a gente cuida do nosso corpo, né? A doutrina espírita, ela traz muito essa questão da gente se estudar, se conhecer. O autoconhecimento, ele não vem dissociado do estudo da doutrina, né? Não vem. Ele precisa caminhar junto, até porque quando a gente se conhece, a gente melhora as nossas relações com outras pessoas, a gente melhora enquanto indivíduo, porque a gente percebe nossas dificuldades, e a gente também tem uma capacidade maior de entender, né, o que a doutrina vem nos colocar. O amor de Jesus também, né, que está dentro aí dessa nossa doutrina. E aí o texto continua: de caráter rebelde, conduta perturbadora, despreza os recursos preciosos que dispõe, anelando somente pelo que gostaria de ser, ter e de parecer. Isso a gente tem comentado muito, né, que nas redes sociais até surgiu uma frase mais recente falando: e fora das redes sociais, tá tudo bem com você? Né? Fora o que a gente aparenta ser, o que a gente gostaria de ser, tá tudo bem? Né? O quanto é importante a gente equilibrar que nesse nosso caminhar evolutivo, né, a gente precisa estar minimamente bem nesse processo. A gente sabe que a felicidade total não é deste mundo, né? Mas que a gente pode ter um equilíbrio dentro da desordem, digamos assim, né? Aguarda nesse clima de inconformação um milagre que jamais lhe ocorrerá de fora para dentro, sem realizar um notável esforço de transformação, de conceito, bem como uma mudança de atitude de dentro para fora, né? Muito mais é bem mais fácil, né? E quanto a gente vê muitas pessoas querendo fazer esse movimento de fora para dentro, é sempre a culpa do outro, é sempre a responsabilidade do outro, é sempre o outro que tem que mudar, eu nunca preciso me avaliar, né? Sempre o que o outro tá falando para mim é o olhar dele, portanto é espelho dele e é dele, sempre dele, né? É sempre mais fácil a gente apontar, mas a gente esquece que quando a gente aponta, ó, tem pelo menos 3 dedinhos aqui apontando pra gente, né? E aí o texto continua: aprofunda-te no autoconhecimento, redescobrindo-te. E isso vai demorar um tempo, né? Demanda um tempo, o texto fala sobre isso. As tuas matrizes encontram-se no passado espiritual, que não mais alcançarás. E aí eu me lembrei de uma ferramenta muito bacana que a gente usa na radiestesia, que chama salto quântico. No salto quântico a gente consegue viajar no tempo, é uma ferramenta lindíssima que a gente consegue viajar no tempo e trabalhar algumas questões que ocorreram inclusive no passado. A gente pode trabalhar questões no futuro, na vida presente, que pode ser no passado ou acontecendo no momento, e a gente também pode trabalhar questões de vidas passadas. A gente tem várias terapias que trabalham questões de vidas passadas, lembrando que esse acesso a essas questões nem sempre são viáveis, nem sempre são possíveis, né? Mas isso não invalida o nosso trabalho de tratar essas questões. Então a gente precisa sim se tornar pessoas melhores, porque isso vai aliviar, né, os danos que a gente causou no passado, né? Às vezes questões que são cíclicas que acontecem na nossa vida estão chamando atenção pra gente para trabalhar alguma questão em específico que a gente não tá pronto ainda, né? Ou não quer olhar. Então, são coisas que a gente pode observar que talvez até tenham relações com erros do passado, que podem ser nessa vida e podem ser também de vidas passadas.
Entretanto, através dos novos comportamentos, alterarás o ritmo e as ocorrências da vida. E isso, gente, influencia tanto no nosso corpo, na biologia do nosso corpo, como eu falei de início, como nas nossas relações com as pessoas e também com a energia que a gente emana para o universo, que a gente atrai pra gente. A lei de atração, né, é uma lei muito forte nesse sentido, né? O quanto a gente vibra nessas questões nos auxiliam nos nossos processos, né? Quanto mais positivamente a gente vibra, né, mais a gente tende a atrair coisas positivas pra gente também, tá? A fuga de ti mesmo não leva a lugar algum. Portanto, jamais te dissociarás da tua realidade. Tem gente que passa a vida toda tentando fugir, né, de si mesmo. Chega um momento, inevitavelmente, que essa pessoa vai ter que lidar consigo mesma, né? E a pandemia trouxe isso bastante, né? A gente lidando com a gente mesma, a gente ficando muito tempo só, a gente lidando com relações difíceis que a gente não queria olhar e a gente enchia a nossa rotina de coisas para não olhar para isso, né? E a pandemia fez assim: aqui minha filha, olhe para isso aqui meu filho, olhe para isso aqui, né? Porque a gente precisa, cedo ou tarde, a gente vai inevitavelmente chegar a essas questões. E aí vem a proposta, né? Inicia um programa de autovalorização, analisando os fatos, conforme mereçam ou não a sua consideração. A autoavaliação, a gente se questionar sobre coisas que acontecem na nossa vida, sobre o que a gente atrai, sobre como a gente trata os outros, sobre como os outros tratam a gente, o que é recorrente, o que não é recorrente, né? Isso é muito importante. A pessoa irresponsável, quando não se esforça para alterar o que pode ser modificado, transfere a responsabilidade para as circunstâncias que acredita más. As pessoas, ou culpa-se a si mesmo, preferindo a queixa à comisseração, ao esforço profícuo. O tempo, o lugar, a sociedade, o governo, a inveja alheia, a competição malsã, a má sorte ou a sua fraqueza são os ingredientes para justificar a acomodação. O falso sofrimento de que se diz objeto, né? Como é fácil, como eu falei anteriormente, culpar tudo que está externo ou, de repente, entrar num processo de culpa tão forte que te paralisa, né? E aí me lembrei da música de Lenine, Medo. O medo paralisa, o medo impede. Tem um trecho da música que fala: o medo te impede de andar, né? Esse processo de culpa, esse processo de... às vezes te coloca num processo de tristeza tão profunda, né? Que te paralisa mesmo. Essa também não é a via, né? É a gente olhar para trás e utilizar aquilo como ferramenta para o que eu quero ser à frente, porque é na frente que a gente pode mudar, né? E aí veio o trecho Ruma em Direção às Estrelas. E aí eu trouxe aqui a carta da estrela no tarô, que corresponde à carta do silêncio no tarô Zen de Osho. Observa como a carta da estrela, ela jorra água, é como se ela estivesse tendo que deixar fluir as questões do passado. Aqui em cima, as estrelas representam bastante a espiritualidade. Assim como nessa carta, o frontal está completamente ativo. A nossa consciência e a nossa conexão são chakras muito próximos, né? O chakra coronário e o nosso terceiro olho. Trazendo a consciência, o rumo à estrela é isso, a conexão e a consciência. Impõe novos conceitos à vida e trabalha para vivenciá-los de forma edificante. E aí eu me recordei da carta do eremita no tarô comum, que corresponde à carta da solitude no tarô Zen de Osho. E corresponde, lembra bastante a carta da torre no baralho cigano. Essas cartas, elas falam de autoiluminação, da solidão com autoiluminação, não solidão, solitude. Esse momento que a gente precisa ficar com a gente mesmo e não necessariamente sozinho, porque o nosso caminhar é em comunidade, para
se iluminar. Olha a lamparina aqui na mão do eremita. Na torre, a gente fala bastante, dessa conexão com o alto, da conexão com os nossos guias, da conexão com o nosso eu também, né? O quão é necessário esse processo de solitude para que a gente faça essas avaliações e esse crescimento. Mais na frente, pulando aqui algumas etapas, algumas partes do texto, vem assim: o insatisfeito, além de grato, é rebelde e preguiçoso. E aí eu me lembrei da carta da preguiça, que é a carta de número 9 do naipe de água do tarôzinho de Osho, que corresponde ao 9 de copas no tarô comum. E essa carta da preguiça vem uma pessoa bem paradinha, e ela vem com a mensagem de que tá na hora de você se movimentar, tá na hora de você sair desse lugar de conforto, porque tem outras coisas muito maiores esperando por você lá fora. E se você fica aqui e se queixa, você não aproveita e você não passa pelos processos e você não chega àquele lugar que é melhor, que era onde você queria chegar. Então, o tempo que a gente perde, né, se lamentando, sendo ingrato, sendo rebelde, a gente perde esse tempo lá naquele lugar que a gente gostaria de chegar. Não que a gente não possa, nós somos humanos, viu? A gente fica com aquela coisinha assim, isso é humano, isso é normal, mas a gente não pode perder muito tempo nisso, né? É dizer assim, uma frase que a pandemia me trouxe muito: o que eu posso fazer com o que eu tenho hoje? Então, o que eu tenho pra hoje é isso aqui, então segura as trouxas e segue em frente, né? Semelhante a uma outra carta, a carta do louco, que fala de se jogar. Não separei ela aqui. E aí o texto finaliza: não te permitas utopias existenciais partindo para a conquista de realizações legítimas. Então, esse processo de realizações legítimas me trouxe aqui essa carta, que é a carta da paciência, que é uma carta que eu confesso que eu sempre brinco que na hora de passar na fila da paciência eu estava na fila da reclamação. Então esse texto aqui caiu para mim perfeitamente. O 7 de ouros, que aqui é o naipe de arco-íris no tarôzinho de Osho, e ele vem aqui com as fases da lua em uma mulher gestante. Essa carta é lindíssima. E ela traz uma mensagem de que a mulher que está gestando, ela aguarda pacientemente as fases da vida, as fases da lua que acontecem. Então, que sejamos amorosos e empáticos conosco mesmo, sem que isso nos paralise, e que tenhamos paciência com os nossos processos, com as nossas dores, mas que isso não nos impeça de andar. Não permita que a gente fique nessa carta aqui da preguiça. Permita que a gente caminhe, que a gente evolua, mesmo com esses processos de paciência, entendendo que é um caminhar e que tudo é uma fase. Um cheiro. Obrigada. Boa noite a todos e todas, né? Que estejamos em paz, depois de escutar as palavras de nossa querida Gabi, com as reflexões que nos trouxe a respeito, né, dos momentos de saúde da nossa querida irmã Joana de Ângeles, insatisfação e utopia. Vamos fazer as nossas reflexões, ver o que nos cabe, né? E fazer o nosso dever de casa para que possamos ser um pouquinho melhores a cada dia. Bom, vamos agora ao nosso atendimento espiritual. Para aqueles que ainda não estão, eu sugiro que se recolham no seu cantinho da conexão, aquele que já elegemos como o melhor lugar da casa, para que possamos ter mais paz, mais tranquilidade, menos ruídos externos, né? Para que a nossa conexão não seja interrompida, né? Vamos fazer o nosso exercício respiratório, que é aquele que mais nos ajuda, né, a encontrar mais rapidamente a conexão perfeita, né? Então vamos de olhos fechados, inspirar profundamente, mentalizando as bênçãos divinas que os nossos amigos queridos, com certeza, já visitando a nossa casa desde o momento em que escutávamos o Gota de Luz, desde o momento que nos conectamos com a espiritualidade dessas duas casas amorosas, automaticamente
eles vêm até nós, aos nossos lares, aonde estivermos, né? E já limparam toda a psicosfera do nosso lar, do nosso ambiente, os nossos campos também vibracionais, dos nossos familiares que estão conosco. Então a nossa casa já está plena de bênçãos divinas. Vamos aproveitar essas bênçãos desde já, inspirando com profundidade todas as bênçãos que precisamos ter intensamente dentro de nós. Vamos inspirando profundamente, retendo essas bênçãos divinas. E na expiração, vamos botar para fora o que não nos serve, o que não queremos mais, o que sabemos que não nos faz bem, mas que muitas vezes ainda não conseguimos nos libertar. Vamos pedir ao Pai de Misericórdia que nos ajude nesse processo de limpeza energética dentro de nós. Sentimentos negativos, mágoas, ressentimentos, ódios, invejas, qualquer sentimento negativo que porventura ainda tenhamos dentro de nós. Emoções negativas também, vamos jogar tudo para fora. Jogando para fora, mentalizando mesmo, saindo essas energias perversas. Mais uma vez, inspiremos paz, luz, amor, harmonia, compreensão, tolerância, saúde, imunidade, em tempos de pandemia tão importante. Retenhamos essas bênçãos divinas dentro de nós e expiremos o que não nos faz bem. E mais uma última vez, inspiremos profundamente todas as bênçãos que desejamos ter dentro de nós, que precisamos ter dentro de nós. Retenhamos e agora, expirando pelas narinas, calmamente, mentalizando as bênçãos que eu inspirei, estão retidas em mim para sempre. E assim, inspirando as bênçãos divinas e expirando também, consolidando-as dentro de nós, externando-as para todos aqueles que nos cercam, seremos plenos de paz. Então, devidamente conectados, vamos agora convidar os nossos anjos guardiões, os espíritos amigos que nos cercam, velam por nós. Vamos conversar com os nossos atendentes fraternos, esses 3 amigos queridos que estão sempre nos ajudando, nos amparando, nos dando conforto, forças para os enfrentamentos. Conversemos com eles, o que mais nos aflige, o que nos dói, dores do corpo, dores da alma. Vamos conversar com eles, vamos pedir ajuda ao Pai, porque sim, podemos e devemos, com humildade, pedir ao Pai o que achamos que é melhor para nós. Mas também precisamos ter a humildade de reconhecer que Deus, nosso Pai, que tudo pode, que tudo sabe, Ele sabe exatamente o que precisamos e vai nos dar, como um bom Pai que é, exatamente o que necessitamos, mesmo que não seja o que pedimos, porque entendemos que era bom para nós, quando de fato não seria. Então, nessa certeza de que sim, podemos pedir humildemente, mas que sim também precisamos agradecer o que nos chega, vamos começar uma visualização terapêutica, mas antes, quem ainda não pegou o seu copinho de água ou a sua garrafinha de água, pegue-a, é muito importante, a água fluidificada, para que os fluidos benéficos derramados sobre nós possam ainda permanecer por longo tempo conosco, toda vez que tomarmos uns goles desta água fluidificada. Aqueles que estão em tratamento médico, espiritual, preferencialmente nas suas camas, se for possível. Se não for, não tem problema. Basta que sentemos-nos confortavelmente, estejamos com a mente ligada no Pai, na espiritualidade do bem dessas casas,
e a esses atendentes fraternos queridos que já estão ao nosso lado. E esses nossos amigos queridos, com as mãos unidas no topo da nossa cabeça, descem até os nossos pés, limpando completamente as energias perversas que porventura ainda têm insistido em ficar no nosso campo. E eles fazem esse movimento mais uma vez e mais uma vez. E agora, irmãos queridos, vamos visualizar uma intensa luz azul diretamente do ponto da criação divina, acima das nossas cabeças. E essa luz nos banha abundantemente, azul, poder criador, toma conta de todos os nossos 4 corpos, corpo físico, mental, espiritual, emocional. E esses nossos amigos queridos trabalham essa luz, a luz do poder de Deus descendo sobre nós, direcionando essa luz exatamente para aquele pontinho onde mais necessitamos, onde mais estamos precisando de socorro, de amparo, de suporte. Visualizemos um chuveiro intenso, é muita luz azul, gente, muita luz, muita luz. Veja que nuances douradas, nuances prateadas chegam também no centro desse chuveiro intenso de luz azul, 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 a cor do poder divino, do poder criador, da nossa força de proteção divina. Vamos nos sentir completamente impregnados por essa luz intensa que penetra o nosso corpo físico, chega até o nosso corpo espiritual, passando pelo mental, passando pelo emocional, limpando as nossas emoções negativas. Visualizemos esse banho de limpeza intenso. Essa luz azul limpa os nossos sentimentos negativos, limpa as nossas emoções, limpa os nossos sofrimentos desnecessários, acalma o nosso coração que vibra amor, vibra luz, o amor que tudo cura, luz intensa, muita luz, muita luz, muita luz. Enquanto esses nossos amigos queridos completam o nosso atendimento, colocando essa luz azul intensa em cada pontinho que necessitamos. Vamos compartilhar as bênçãos que recebemos, meus irmãos. Precisamos compartilhar as bênçãos. Vamos envolver todos aqueles que nos são caros, familiares, parentes, amigos queridos. Vamos envolver a todos em muita luz, essa luz azul também. Vamos, estendendo as nossas mãos, fazer com que essa luz chegue até cada um deles, a seus lares, inundando os seus lares com essa intensa luz azul. E a todos eles também, que sejam abençoados pela luz do poder divino, poder criador. Aquele que tudo pode, que é Deus nosso Pai, chegue até a casa de cada uma das pessoas a quem desejamos abençoar. E vamos também abençoar, irmãos queridos, projetando essa luz azul intensa sobre todos aqueles que estão em sofrimento, nas ruas, sem teto, sem abrigo, nos leitos de dores, de Covid-19 ou outras doenças, nos presídios, culpados ou inocentes, aqueles que estão sofrendo dores intensas por lutos, por perdas materiais, aqueles que estão com ideações suicidas. Misericórdia de todos, Pai, misericórdia, 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 Senhor Jesus. E vamos também pedir ao Pai de amor e misericórdia que abençoe a toda a humanidade sofredora, encarnados e desencarnados ligados ao planeta Terra, possam receber também as nossas vibrações luminosas, esse azul intenso, possa envolver o nosso planeta, que é azul, azul como é visto do cosmo,
E vamos projetar essa luz azul em toda a humanidade, encarnada e desencarnada, para que haja paz, que haja amor, que possamos sair deste momento pandêmico e atroz que nos encontramos, que o mundo possa respirar ares melhores, uma psicosfera mais amorosa, mais plena de fraternidade, de humanidade. Luz intensa sobre o nosso planeta, podemos visualizá-lo girando entre as nossas mãos e recebendo em abundância em todos os continentes, em todos os mares, oceanos, florestas, todos os lugares do nosso planeta, recebendo essa intensa luz azul que projetamos com amorosidade, envolvendo o nosso planeta, envolvendo a humanidade, principalmente aqueles que estão em trevas. Senhor, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Muita luz, muita paz se faça no nosso planeta, se faça no nosso Brasil. Que Jesus abençoe e ampare Ismael, o nosso protetor do Brasil, para que tenhamos perspectivas de dias melhores e que o manto de Nossa Senhora e de nosso Senhor Jesus Cristo cubram a todos nós, cubram-nos a todos nós e a todo o nosso planeta. E muita paz se faça, que assim seja. A nossa imensa gratidão aos nossos amigos queridos e encerrando o nosso atendimento com o nosso mantra. Que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. Que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos acalme e nos ampare, nos dando a certeza de que somos luz, somos centelhas divinas, somos o poder de Deus que vibra sobre nós.